Agora vamos lá, gente. Conversar sobre saúde. Eu gosto sempre de aprender coisas novas. Estou atenta às novas propostas. E a gente vai conhecer uma técnica nova que vem como nova proposta para ajudar a cuidar da nossa saúde, trazendo qualidade de vida. A técnica chama BRMT. Bloomberg Rhythmic Movement Training. Treinamento de movimentos rítmicos Bloomberg. Criado pelo psiquiatra sueco Dr. Harald Blomberg. A gente vai entender melhor sobre essa técnica com os fisioterapeutas e consultores da técnica no Brasil, Otávio Amazonas e Graziela Carvalho. Sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigada por estar aqui. Entra, que ninguém viu vocês. Tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente. Dois beijos. Eles são cariocas, eles vieram do Rio de Janeiro. Sabe que eu também sou carioca, né? Mas eu vim morar em São Paulo há 30 anos. E aí a gente fica no vácuo a vida inteira quando vai dar o segundo beijo. Aí eu desisti do segundo beijo. Então aqui é um só, então fica um só. Eu aprendi a duras penas também. Meu pai morou em São Paulo, sempre que eu vinha visitá-lo era sempre a mesma coisa. Aí a pessoa fica no vácuo, né? Exatamente. Mas vamos lá, muito bom recebê-los. Queria que vocês explicassem pra gente o que é BRMT. É uma técnica nova, é muito nova, eu nunca tinha ouvido falar. Na realidade, ela surgiu em 1985, meados assim, dos anos 80, quando o Dr. Blomberg, que havia tido poliomielite na infância, precisou tomar algumas providências a respeito das suas deficiências. E, pesquisando, ele encontrou o trabalho de uma fotógrafa e terapeuta autodidata chamada Kerstin Lind, que tinha 2 filhos típicos, ou seja, sem nenhum problema neurológico, e ela fazia fotos com pessoas que tinham atraso de desenvolvimento neuromotor. Com as crianças. Com as crianças, exatamente. E ela reparou, por conta do olhar de fotógrafa, que as crianças que ela atendia não executavam movimentos que os filhos dela executaram. Então ela, de forma muito instintiva, foi para o chão e começou a tentar replicar esses movimentos que os filhos fizeram nos clientes. E ela começou a ver que os clientes começaram a evoluir. Quando o Dr. Blomberg soube do trabalho dela, ele se submeteu ao tratamento dela e ele mesmo relata para a gente no encontro que nós tivemos que nada do que ele havia conhecido dentro da faculdade de medicina poderia tê-lo preparado para aquilo que ele experienciou. Então ele, durante 3 anos, acompanha o trabalho da Lind para trazer conhecimento clínico a respeito desses movimentos e começa a aplicar esses movimentos, principalmente no trabalho no hospital onde ele trabalhava, que era um hospital psiquiátrico com esquizofrênicos catatônicos. E os esquizofrênicos catatônicos começaram a melhorar. Começaram a sair da catatonia, começaram a interagir mais com a equipe, participar mais das outras terapias, e daí ele desenvolveu o método. Olha que interessante. É um método que trabalha o corpo, basicamente, é isso? Sim, porque o que acontece? Assim, o BRMT, ele é um tratamento, é um treinamento de integração de movimentos rítmicos, a integração de reflexos primitivos. E esses reflexos primitivos, ele é um programa que nós temos gravados no nosso DNA, que é um programa motor. Esse programa é constituído de todos esses reflexos primitivos que um bebê tem. Assim, para o nosso público, né, o que são reflexos primitivos? Falando de uma maneira bem simples. Para as mães que estão nos assistindo, que tem um bebezinho, quando você segura na mão do bebê, o bebê não fecha? Uhum. Isso é um reflexo primitivo, que está ativo. E ele deve estar ativo. Por exemplo, quando a mãe vai amamentar um bebê, e a aproximação do bebê do peito, ele já abre a boca. Então, isso também é um reflexo primitivo. E não só ele abre a boca, como ao começar a sugar, ele mexe a boca e automaticamente ele mexe as mãozinhas também. E os pés. E a gente não observa, mas se você observar, os pezinhos dele vão estar mexendo os dedinhos também. E a gente tem esse desenvolvimento neuromotor. O que se tinha na visão até há um tempo atrás? Que esses reflexos, eles deveriam estar ativos em todos nós e que eles estariam integrados num determinado período de tempo. Então, nós não acharíamos mais reflexos primitivos se caso, por exemplo, eu não tenho nenhum problema neurológico de base, você, graças a Deus, nós não temos. Então, nós não teríamos mais impactos dos reflexos primitivos na nossa vida. E o que o Harald Blomberg vem trazer de novo nisso? Não é bem assim.
Nós temos, sim, impactos desses reflexos, porque eles se integram, mas eles adormecem. E eles adormecem, vamos colocar assim, adormecem lá no nosso encéfalo, né? A nível dos núcleos da base. Mas eles podem ser reativados. Então, eles podem ser reativados por uma doença da idade, por exemplo, um Parkinson pode reativar reflexos primitivos, na verdade ele reativa, um Alzheimer, ele pode ser reativado por um trauma que você tenha vivenciado na sua vida. Então, tudo isso podem provocar reativações desses reflexos primitivos e nos trazer uma clínica. Porque é assim, Cláudia, esses reflexos, eles impactam a nossa vida no âmbito motor, emocional e cognitivo. Então, nós crescemos quando esses movimentos típicos que um bebê realiza, como arrastar, oscilar em 4 apoios, engatinhar, todos esses marcos do desenvolvimento, ele está promovendo a integração desses reflexos primitivos. Ou seja, uma criança que passa um bom tempo no chão, que ela tem um bom desenvolvimento, tudo isso vai gerar integração de reflexos primitivos e daí essa criança vai se tornar evoluída não só a nível motor, porque essa criança vai passar do nada dentro de uma maternidade a andar, e daí andar de bicicleta e viver a vida dela, como ela também emocionalmente ela cresce, cognitivamente ela cresce. Mas isso seria o natural e para quem não tem nenhuma anormalidade, é assim que funciona. Exatamente. Mas pelo que eu estou entendendo, o BRMT ele entra como um ajuste para quem tem algum problema. Vamos lá. De uma forma natural, como é que os reflexos primitivos se integram? Você começa a receber estímulo do ambiente, luz, tato, balanço, tudo isso vai gerando estímulos. Esses estímulos vão sendo levados para o cérebro, onde a gente toma consciência do movimento. A partir de tomar consciência do movimento, o bebê começa a executar os movimentos assistidos pelo reflexo de forma voluntária. De tanto praticar, esses movimentos acabam sendo dominados e acabam ficando, a gente acaba não pensando em executar esses movimentos. Quando você domina esse movimento, a gente diz que eles estão integrados ao nível dos núcleos da base. Para trazer para um momento bem prático, você lembra quando você começou a dirigir? Que era aquela confusão, 3 pedais, 5 marchas, 3 volantes, e tendo que dar conta daquilo tudo. Com a prática, você não pensa mais, para o pessoal que ainda dirige o carro manual, você não pensa mais qual a força que você coloca no pedal do pé esquerdo para a embreagem, qual o movimento que você executa com a mão. Quer saber o que é a reativação de um reflexo primitivo? Eu sugiro que você leve seu carro para um estacionamento amplo, sem ninguém, e tenta frear o carro com o pé esquerdo. O movimento vai sair completamente descalibrado e o resultado vai ser um tranco no carro. Por quê? Porque você vai ter que reaprender a executar esse movimento de forma normal. Então, no momento ideal, esses reflexos eles se integram de forma encadeada, cada reflexo dando a gente habilidades físicas, cognitivas e emocionais. Mas, como a Grazi falou, traumas físicos ou emocionais, situações do meio ambiente podem reativar esses reflexos. Okay. E aí a gente pode ter repercussões clínicas, né? Nesses campos ou no somatório deles. Tá. Bom, o que eu fico sempre me colocando no lugar de quem está em casa, né? E o que a turma quer entender é como é que é isso, o que eu tenho que fazer e o que é que eu posso melhorar em mim ou no meu filho. E aí vocês já me falaram que a gente consegue aplicar o BRMT em várias... Todas as idades. Em todas as idades, mas em várias comorbidades, doenças, enfim, o que for. Aí a gente vai conversar sobre isso já, mas eu queria em termos práticos, o que é? É uma consulta? É uma sessão? É uma fisioterapia? Me dá 2 minutinhos e a gente volta desse ponto? Que aí a gente vai entender melhor, né? Em termos práticos, vamos ver o que é. Porque, gente, se existe algo que pode te ajudar nessa sua condição, te dar mais qualidade de vida, bora praticar, né? Vamos procurar, vamos tentar fazer. Agora vem cá, vamos lá de volta, falando sobre BRMT. A gente ainda vai ouvir falar muito sobre essa técnica, né? Olha, Cláudia, ela é extensa. Porque assim, o BRMT ele é um programa de maturação cerebral. Então, esse programa ele vai otimizar o cérebro. E como é que a gente faz isso na prática? Você replica os movimentos típicos de um bebê. Então,
Por exemplo, o cérebro, ele observa um movimento que ele já conhece, que são os movimentos replicados pelo BRMT, isso tanto de forma passiva quanto ativamente, quer dizer, tanto o terapeuta executa o movimento quanto o paciente faz sozinho, porque é exatamente isso que um bebê faz, né? O bebê nasce, ele primeiro é balançado pela mãe, ele recebe os movimentos passivos e depois os ativos. Então, o BRMT acompanha exatamente esse programa, dando uma nova chance ao cérebro de se integrar. Então, você me perguntou pra gente, né? Desculpa te contar, seria um recomeçar? Um recomeçar. Sim. Exatamente. E esse recomeçar, ele vai... Eu posso atuar desde uma criança com uma deficiência motora, neurológica, que o cérebro dela vai responder, porque se ela não consegue executar aqueles movimentos, o fisioterapeuta vai executar por ela. Então o cérebro vai reconhecer, não, eu reconheço isso, eu entendo esse movimento. E aí ele te responde com respostas mais amadurecidas, que é o que nós precisamos, que são os nossos reflexos posturais, que me faz sentar aqui hoje, me faz andar e todas as minhas atividades. Então, eu otimizo a função cerebral. Como que isso se dá? É claro que nós precisamos fazer uma avaliação para observar quais reflexos primitivos estão ativos nessa pessoa ou nessa criança. Por que eu não falo somente criança? Porque todos nós somos impactados pela ativação de reflexos primitivos que podem nos gerar uma clínica, por exemplo, de um TDAH. E muitas vezes essa criança tem o TDAH porque pode não ter engatinhado por tempo suficiente, um exemplo. E ela tem dificuldades na escola, ela tem dificuldade de aprendizado. Ela tem dificuldade em se colocar, de repente, no meio do trabalho. Tem criança que tem TDAH porque não engatinhou o tempo suficiente? Porque não engatinhou o tempo suficiente. Porque isso está relacionado a um reflexo de galã. Esse reflexo de galã é um reflexo que fica aqui na nossa lombar. Então, assim, dependendo de como essa criança não tenha tido oportunidade suficiente para ficar no chão, se arrastar, engatinhar, o desenvolvimento normal de uma criança, isso impacta a vida dela. O desenvolvimento ele é todo encadeado, Cláudia. Então, por exemplo, falando do reflexo de Galã, como a Grazi falou, ele aparece com 20 semanas de vida intrauterina, ou seja, ainda dentro da barriga da mãe, e vai se integrar entre 3 e 9 meses de idade. E ele é um dos responsáveis pela evolução do nosso sistema vestibular, ou seja, do nosso sentido de equilíbrio, e ele é responsável por levar as informações vibratórias dentro da barriga quando o bebê está dentro da barriga da mãe. É aquele reflexo que quando você estimula, a pessoa dá aquela cutucadinha, aquela pulada para o lado. Você imagina uma criança de 9, 10 anos, que toda hora que ela vai encostar na cadeira, alguma coisa incomoda ela. E aí ela tem que mudar constantemente de posição. Essa criança, ela vai ter, normalmente, o que ela apresenta é uma baixa memória de curta duração, ela se distrai com facilidade, ela não consegue sentar porque ela está o tempo todo se movimentando. E não só isso. Quando ela cresce e se torna um adulto, fica feio um diretor de empresa ficar o tempo todo se mexendo na cadeira. Ele congela a lombar, a reação consciente dele é travar e inibir a resposta muscular para poder permanecer sentado. Mas isso tem um preço. São aquelas lombalgias crônicas que a pessoa não sabe de onde veio, não pegou peso, não caiu, não bateu, não teve nenhum trauma, nenhum evento específico, mas ela está sempre ali. E ela é resistente à maioria dos tratamentos, porque a gente não vai na causa profunda, lá no que está acontecendo. Com relação às escolioses, 80% delas, isso já está descrito na literatura, 80% delas são descritas como escolioses idiopáticas. Eu até hoje não atendi um paciente com escoliose que não tivesse pelo menos um reflexo primitivo. E quando você melhora os reflexos primitivos, esse paciente ele melhora não só a questão postural, mas também as outras áreas. O desempenho escolar, a timidez, a dicção, a leitura. E o correto é a gente não ter mais os reflexos primitivos, é isso? O correto é que eles estejam integrados dentro do padrão maduro de movimento. Porque esses reflexos primitivos, o que eles promovem no nosso cérebro? Eles promovem a melhor comunicação entre as diversas áreas do cérebro. Então, por exemplo, eu preciso comunicar o meu sistema motor ao meu sistema límbico,
que são as minhas emoções, mas eu também preciso comunicar as minhas emoções ao meu neocórtex, que é uma parte mais superior do cérebro, que controla as minhas emoções. Então, o BRMT ele vem fazer toda essa integração do cérebro, fazer com que tudo isso funcione de uma maneira harmônica, entender. através da replicação de um movimento típico de bebê. Então, por exemplo, numa sessão de BRMT... Vamos imaginar que eu sou paciente de vocês. Exatamente. Ok. Você iria para o chão e nós iríamos... A primeira coisa, nós iríamos fazer uma avaliação. Ah, Grazi, olha, eu sinto isso, eu tenho, vamos supor, eu tenho medo de altura, você, Cláudio, tá? Não tem nenhum problema neurológico de base. Grazi tem medo de altura, eu tenho dificuldade em ficar em locais fechados, eu enjoo durante o movimento, eu não posso andar de carro, né, Otávio? Quando eu vou entrar na escada rolante, eu tenho que dar uma paradinha para marcar a entrada da escada rolante, para poder pegar o ritmo do degrau para poder subir ou descer. Então, esses dados clínicos que você nem pensa que isso tem a ver com reflexos primitivos, ou isso tem a ver com como foi meu desenvolvimento na minha infância, tem. E aí como é que eu faço? Como é que a gente faz? Você vai para o chão e nós começamos a fazer movimentos que foram estudados pelo Dr. Harold Bloomberg, e esses movimentos vão imitar o movimento típico de um bebê. Através desses movimentos, a gente estimula os sentidos tátil, vestibular e proprioceptivo, que são aqueles que carregam mais informações para o nosso neocórtex, para o nosso sistema nervoso central, para poder organizar essas trilhas neuronais. Exatamente. E aí, depois nós vamos observar que esse reflexo se integrou. Existem testes para isso, né? Nós fazemos o teste, o pré, no momento da avaliação, e depois da execução dos movimentos, nós fazemos o teste de novo para saber se esse reflexo está integrado. Mas a grande sacada é que, independente de eu observar se esse reflexo está ou não integrado numa avaliação, o paciente observa, porque essa clínica some. Então ele começa a falar, poxa, mas eu não sinto mais isso. Então, para quem seria? Para quem tem esses traumas, essas dificuldades, mais o quê? Porque aí eu acho que seria legal as pessoas para crianças que têm TDAH. Tá. Para crianças com síndrome de Down. Para pacientes com Parkinson, Alzheimer. Tudo aquilo que eu preciso otimizar o meu cérebro, né? A ter uma maturação cerebral. Melhora a memória? Melhora a memória. E perdeu memória pós-Covid, vai ter uma melhora? Vai. Vou procurar, gente, vou fazer, porque eu fiquei desmemoriada. Até porque o Covid cria... Eu acho que um dos principais impactos que a Covid trouxe no nosso meio, fora, claro, a questão clínica, é a ansiedade. Uhum. Então, assim, a ansiedade foi realmente impactante na nossa vida, né? E quando você fala de ansiedade, você impacta tudo isso. Mas a minha memória foi mesmo no pós-Covid, sabe? Afetada mesmo pela inflamação dos neurônios, sei lá o quê. Que não é nem ansiedade, porque a ansiedade aqui é zero. Mas fiquei desmemoriada mesmo. Sim, e a memória também melhora. É claro que nós temos um pacote, né? Estilo de vida, alimentação, a movimentação rítmica, tudo isso está envolvido numa qualidade de vida. Então, é tudo junto. Né? É uma mudança realmente... É um assunto muito novo. Eu confesso para você que está aí em casa que eu ainda preciso aprender mais, porque é tudo muito novo. A gente precisa trazer mais para o nosso concreto, para o nosso cotidiano. Sim. Mas eu vou convidar você que está em casa para fazer o mesmo que eu. Vamos estudar, vamos buscar esses dois aí para a gente entender melhor, já que traz tantos benefícios, né? Vamos recomeçar. Olha que coisa boa. E aí você pode encontrar mais informações do BRMT Brasil. E tem um canal no YouTube também, com eles com muitas informações, que é o brmtbrasil.com. Tá certo? E aí lá tem vários vídeos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Um prazer. Assim, estar nessa casa linda. Foi uma introdução. A gente vai voltar outras vezes pra gente tentar entender melhor. Vai ser um prazer, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, tudo de bom pra vocês. E parabéns aí por estarem difundindo essa possibilidade, porque qualidade de vida é tudo que a gente quer, né? Vocês falaram de síndrome de Down, de autismo, de déficit de atenção, e a gente sabe o quanto é complicado, né? A gente ama os filhos como eles são, mas é trabalhoso para pai e mãe. Se a gente pode vê-los melhores, é tudo que a gente mais quer, né? Com certeza. Sim. E essa condição, ela gera uma dor muito grande para os pais, conforme você está falando, porque
os pais se culpam e acham que é uma culpa deles de não terem educado, de terem algum controle sobre isso. Isso é uma questão que acontece com o organismo da criança, mas que tem um tratamento, que tem uma evolução e tem solução. E a gente vai correr atrás. BRMT. Muito obrigada, Otávio. Muito obrigada, Graziela. Obrigada. E até a próxima, viu, gente? Obrigada, Foi um prazer Cláudia. conhecê-los. Prazer Tudo de todo bom retorno. Obrigado. Vocês voltam pro Rio ainda hoje? Voltamos amanhã. Então amanhã. curtam o friozinho de São Paulo, que tá especial. Obrigada. Obrigado, tchau, E tchau. aí, gente, assuntão, né? Diferente, não é verdade? Pois a gente vai continuar aprendendo sempre com muitas novidades aqui.